O erro mental que faz você perder dinheiro enquanto dorme. Enquanto você dorme, existe um inimigo invisível que trabalha silenciosamente contra você. Ele não está fora de você. Não é o mercado, não é a inflação, não é o governo. Esse inimigo está dentro da sua mente. É ele que determina se você vai acordar mais próximo da liberdade financeira ou mais distante dela. E o detalhe mais assustador é que você pode estar alimentando esse inimigo agora, sem perceber. Morgan Housel, em seu livro A Psicologia Financeira, afirma que a verdadeira falência começa na mente muito antes de aparecer na conta bancária. Isso significa que o que arruína o patrimônio das pessoas não é apenas um investimento errado, não é uma crise inesperada, mas sim padrões mentais ocultos que determinam como você se relaciona com dinheiro enquanto vive e até enquanto dorme. Imagine a cena. Você deita para descansar, acreditando que o dia acabou. Mas, nos bastidores, seus pensamentos não param. Ansiedades, desejos, comparações, pequenas preocupações sobre o futuro e até ilusões de conquista rápida continuam funcionando. Esses processos mentais, invisíveis e incontroláveis, criam decisões que serão tomadas amanhã. E o amanhã pode significar gastos impulsivos, escolhas financeiras apressadas, investimentos emocionais e, sobretudo, a erosão lenta e constante da sua clareza mental. O dinheiro não se perde em um único gesto, mas em milhares de microdecisões guiadas por um erro mental que quase todos cometem. Housel nos alerta que a riqueza não está apenas ligada ao quanto você ganha, mas principalmente ao quanto você consegue preservar e multiplicar. Isso exige uma consciência que poucas pessoas estão dispostas a cultivar. E aqui está o ponto crucial. Se você não entende qual é esse erro mental, continuará acreditando que a culpa está no mundo externo. Vai culpar a falta de oportunidades, culpar o sistema, culpar a falta de sorte. Mas a verdade é que o que mais rouba seu dinheiro é invisível, silencioso e está enraizado na sua forma de pensar. Por isso, o que vou compartilhar agora pode mudar completamente a forma como você lida com dinheiro. Não é exagero. Se você realmente compreender o que está prestes a ouvir, vai parar de perder riqueza de maneira inconsciente. Vai entender que cada noite de sono pode ser um aliado ou um inimigo. Pode ser o momento em que sua mente trabalha para preservar e multiplicar, ou o momento em que ela cava um buraco sem fundo onde seu esforço desaparece. Agora, por que quase ninguém percebe isso? Porque a sociedade não nos ensina a pensar sobre dinheiro de maneira profunda. Nós aprendemos técnicas de investimento, aprendemos fórmulas matemáticas, ouvimos conselhos prontos sobre gastar menos do que se ganha. Mas quase nunca alguém nos mostra que o motor central, a verdadeira engrenagem de toda decisão financeira, é o psicológico. É a forma como lidamos com emoções, com expectativas, com frustrações. Você pode ter todos os números certos em uma planilha, mas se sua mente estiver programada para o erro, os números nunca serão suficientes. Esse é o grande mistério que vamos desvendar juntos neste vídeo. Existe um erro mental específico, um padrão de pensamento que faz você perder dinheiro enquanto dorme. Ele atua de forma sutil, invisível, e é alimentado por crenças que parecem inofensivas. E a promessa é clara. Se você entender esse mecanismo agora, poderá não apenas parar de perder dinheiro sem perceber, mas também criar um novo padrão de comportamento mental que trabalha a seu favor, mesmo quando você não está consciente. Imagine acordar todos os dias com a tranquilidade de saber que sua mente não está sabotando seus resultados, mas sim potencializando seus ganhos. Isso é possível, mas depende da compreensão de algo que pouquíssimas pessoas dominam. O erro mental não tem a ver com inteligência. Pessoas brilhantes, altamente educadas e até milionários cometem exatamente a mesma falha. Ele está ligado a vieses emocionais
que todos nós carregamos. A diferença é que alguns decidem encarar esse inimigo interno e reprogramar seus pensamentos, enquanto a maioria prefere ignorar e continuar culpando fatores externos. É por isso que, para muitos, a liberdade financeira parece um sonho distante, enquanto para outros, ela se torna uma consequência natural. E aqui está o gatilho que você precisa guardar. Não é o quanto você sabe sobre finanças que vai determinar sua riqueza. É a forma como você pensa sobre elas, especialmente quando não está consciente de estar pensando. Enquanto dorme, sua mente está consolidando padrões. Se os padrões forem de medo, ansiedade e busca imediata por prazer, você acordará no dia seguinte mais vulnerável, mais propenso a ceder ao impulso e, inevitavelmente, mais pobre. Mas, se os padrões forem de clareza, paciência e visão de longo prazo, cada dia de descanso será um investimento no seu próprio futuro. O que vou revelar a seguir vai expor a raiz desse erro mental. Você vai perceber como ele opera em silêncio, como se infiltra em decisões pequenas e, principalmente, como ele determina o resultado de anos de esforço. Só que antes de entender como neutralizá-lo, você precisa enxergar como ele se instala na sua mente, quais crenças o alimentam e por que ele parece tão natural. É exatamente isso que vamos aprofundar no próximo ponto. Morgan Housel não é apenas mais um autor falando sobre dinheiro. Ele é um dos pensadores mais respeitados do mundo quando o assunto é comportamento financeiro. Seu livro, A Psicologia Financeira, se tornou um best-seller mundial justamente porque não fala sobre fórmulas matemáticas complicadas, gráficos avançados ou previsões de mercado. Ele fala sobre algo que todos nós temos em comum, independentemente da classe social ou do tamanho da conta bancária: a mente humana e como ela distorce, sabota ou potencializa nossa relação com o dinheiro. E é exatamente por isso que seu trabalho é tão impactante. Housel mostra que acumular riqueza não depende apenas de conhecimento técnico, mas de disciplina psicológica. Isso pode parecer óbvio em um primeiro olhar, mas, se fosse realmente simples, todos seriam ricos e tranquilos financeiramente. O que acontece é o oposto. A maioria das pessoas se sente aprisionada em um ciclo de ansiedade, medo e falsas expectativas, mesmo vivendo em um mundo com mais acesso à informação do que nunca. Esse paradoxo é o que faz sua obra ser tão poderosa. Quando você lê A Psicologia Financeira, percebe que o problema nunca foi a falta de informação. O problema está em como cada pessoa interpreta a informação, como reage diante de incertezas e como lida com seus próprios impulsos. É nesse ponto que a autoridade de Housel se torna incontestável. Ele não entrega apenas dados, ele revela padrões ocultos que se repetem em qualquer pessoa, desde um investidor iniciante até grandes empresários. E é aqui que entra o papel deste canal, Abreviando Consciência. A proposta não é trazer dicas rápidas e superficiais, como se houvesse uma fórmula mágica para ficar rico da noite para o dia. Isso seria apenas mais do mesmo, e a verdade é que isso não funciona. O que fazemos aqui é diferente. É mergulhar nos bastidores da mente, revelar o que não está evidente e traduzir ideias complexas em clareza prática para o seu dia a dia. Essa é a diferença entre assistir a mais um vídeo de finanças e acompanhar uma transformação real de consciência. Você já deve ter percebido que sempre que alguém se destaca financeiramente, as pessoas tentam justificar o sucesso com explicações externas. Dizem que foi sorte, que foi o momento certo, que havia um privilégio envolvido. É claro que o contexto importa, mas a chave de tudo está em como essa pessoa pensou, reagiu e decidiu em momentos críticos. Foi isso que moldou o resultado. É justamente esse ângulo que Morgan Housel traz, e é esse ângulo que vamos aprofundar neste vídeo. Pense comigo. Quantas vezes você já viu alguém com grande potencial desperdiçar oportunidades? Quantas vezes uma pessoa inteligente, com boas condições, acabou se perdendo em dívidas, más escolhas ou simplesmente
deixou a vida passar sem construir nada sólido. E, por outro lado, quantas vezes você viu alguém aparentemente comum, sem grandes vantagens, conseguir construir algo duradouro e estável? O que diferencia esses dois cenários não é o destino ou a sorte, é a mentalidade. É o que acontece nos bastidores da mente, especialmente nos momentos em que ninguém está olhando. É por isso que Housel afirma que o maior risco financeiro não está no mercado, mas dentro da cabeça de cada indivíduo. Essa é uma frase forte e, ao mesmo tempo, libertadora. Porque, se o risco está dentro de você, isso significa que o poder de mudar também está. Você não precisa controlar o mercado, não precisa prever crises, não precisa dominar fórmulas mágicas. Precisa apenas aprender a dominar a si mesmo, suas emoções e seus padrões mentais. O que diferencia as pessoas que prosperam das que se sabotam é justamente essa autoconsciência. E esse é o grande propósito do que vamos explorar aqui. Não estamos falando apenas de dinheiro, estamos falando de comportamento humano, de psicologia aplicada, de clareza mental. Estamos falando da base que sustenta todas as suas escolhas financeiras, mesmo aquelas que você acredita que são racionais. E é nesse ponto que você precisa se fazer uma pergunta sincera. Será que a forma como você pensa hoje sobre dinheiro está realmente a seu favor? Ou será que você está apenas repetindo padrões invisíveis que foram programados na sua mente sem perceber? Porque, se a segunda opção for a verdadeira, então existe um inimigo interno agindo contra você todos os dias. E a cada noite de sono, ele reforça esse padrão, sem pedir permissão, sem que você perceba. É exatamente isso que vamos revelar no próximo ponto. O erro mental invisível que age em silêncio e faz você perder dinheiro enquanto acredita estar seguro. Você vai perceber como esse padrão se manifesta, por que ele parece tão natural e como ele influencia diretamente cada pequena decisão da sua vida financeira. O verdadeiro perigo não está em algo que você enxerga claramente. O que destrói sua riqueza, o que consome seu futuro financeiro e mina sua tranquilidade, não é um golpe evidente, uma crise inesperada ou um erro grotesco de cálculo. O que mais drena dinheiro das pessoas é um problema invisível, silencioso, que se infiltra nas decisões pequenas do dia a dia. O nome disso é erro mental. E a parte mais cruel é que esse erro é tão comum, tão natural, que a maioria acredita que está agindo de forma lógica, quando na verdade está sendo conduzida por padrões automáticos. Morgan Housel revela que o dinheiro nunca é apenas sobre números. Ele é sobre comportamento. E comportamento é formado por pensamentos que você nem percebe que tem. É por isso que tantas pessoas se surpreendem ao ver o saldo negativo na conta, mesmo depois de acreditar que estavam sendo cuidadosas. O erro está escondido na forma como você reage, compara e interpreta cada situação envolvendo riqueza. Esse problema invisível começa com um detalhe aparentemente simples: a crença de que esforço sempre se traduz em resultado. Quantas vezes você já trabalhou duro, dedicou energia e tempo, mas não viu o retorno esperado? O erro mental acontece quando você associa, automaticamente, que quanto mais corre, mais vai conquistar. Esse é um engano profundo, porque no campo financeiro, nem sempre mais movimento significa progresso. Muitas vezes, significa apenas desgaste. É como correr em uma esteira. Você se cansa, sua mente acredita que está indo para algum lugar, mas na prática permanece no mesmo ponto. Outro aspecto desse erro está na comparação social. As pessoas olham para os lados, observam o que os outros têm e criam decisões a partir disso. Esse comportamento é invisível porque parece natural. Você vê um vizinho comprar um carro novo, um colega de trabalho viajando, alguém exibindo conquistas nas redes sociais. Sua mente, sem pedir sua permissão, cria uma pressão silenciosa que empurra você a gastar mais, a querer mais, a se arriscar mais. E nesse processo, sua clareza desaparece.
O dinheiro vai embora em escolhas que não eram suas, mas de uma programação social que você nunca questionou. Esse erro mental também se manifesta na dificuldade de diferenciar necessidades reais de desejos momentâneos. Quantas vezes você já se convenceu de que precisava comprar algo, quando na verdade era apenas um impulso emocional? Esse tipo de decisão acontece em segundos, mas o impacto pode durar anos. São essas microdecisões que corroem patrimônio sem que você perceba. Você acredita estar se recompensando, mas na prática está financiando o enfraquecimento do seu próprio futuro. O mais perigoso desse erro invisível é que ele não dói imediatamente. Se cada escolha errada trouxesse uma punição instantânea, seria fácil aprender. Mas como as consequências aparecem lentamente, as pessoas continuam repetindo o padrão. É como uma goteira que, no início, parece insignificante, mas, com o tempo, destrói a estrutura inteira. Esse é o padrão mental que age enquanto você dorme. Ele não precisa da sua consciência para se fortalecer. Cada noite, reforça crenças antigas. Cada dia repete comportamentos automáticos. E quando você se dá conta, percebe que perdeu mais do que dinheiro. Perdeu tempo, perdeu oportunidades e perdeu a confiança em si mesmo. E aqui está o detalhe que poucos enxergam. O cérebro humano foi programado para priorizar recompensas rápidas. É uma herança evolutiva. Nossos ancestrais precisavam de resultados imediatos para sobreviver. Só que no mundo atual, esse mecanismo trabalha contra você. Ele faz você escolher prazeres instantâneos em vez de conquistas duradouras. Ele faz você acreditar que gastar agora é mais importante do que investir no amanhã. É exatamente isso que Morgan Housel chama de armadilha da mente financeira. Esse é o problema invisível. Você acha que está tomando decisões conscientes, mas, na verdade, é um refém de padrões antigos, de comparações sociais e de impulsos emocionais. E enquanto isso acontece, o dinheiro escorre por entre os dedos. Não em grandes quantias de uma vez, mas em pequenas perdas constantes. E são essas perdas silenciosas que acumulam um impacto devastador ao longo dos anos. Agora, reflita. Quantas das suas últimas decisões financeiras foram tomadas com calma, clareza e visão de longo prazo? E quantas foram resultado de pressa, comparação ou impulso? É nesse detalhe que está a diferença entre construir riqueza e perdê-la sem perceber. Se você não identificar esse erro mental, cada noite de sono continuará reforçando padrões que trabalham contra você. No próximo ponto, vamos entrar em histórias reais e exemplos práticos que mostram como esse erro se manifesta, inclusive em pessoas que pareciam inatingíveis. Você vai perceber que até milionários, empresários de sucesso e pessoas inteligentes caíram na mesma armadilha invisível. O objetivo é que, ao enxergar isso de fora, você reconheça dentro de si os sinais desse padrão e tenha a chance de interrompê-lo. Para entender a profundidade desse erro mental, nada melhor do que observar exemplos reais. É aqui que a teoria se encontra com a vida prática e mostra, de maneira quase dolorosa, como até os mais inteligentes e preparados podem cair nessa armadilha invisível. Morgan Housel gosta de lembrar que não existe imunidade psicológica quando o assunto é dinheiro. Não importa o nível de conhecimento, o patrimônio ou a experiência, todos estão sujeitos ao mesmo padrão mental que sabota decisões. Um caso clássico é o de investidores que construíram fortunas rapidamente, mas perderam tudo em pouco tempo. O erro não foi técnico, não foi por falta de informação sobre o mercado. O erro foi psicológico. Pessoas que ganharam muito se deixaram levar pela euforia, pela necessidade de repetir aquele ganho rápido, e acabaram confundindo sorte momentânea com habilidade permanente. Essa ilusão é um exemplo perfeito do erro mental que age enquanto você dorme, porque a mente, ao consolidar aquele ganho, cria uma falsa expectativa de repetição. E no dia seguinte, ao agir movida por esse padrão,
a pessoa se expõe a riscos cada vez maiores, até que a queda se torna inevitável. Podemos observar esse fenômeno até mesmo em histórias de grandes empresários. Pessoas que construíram impérios, mas que, em determinado momento, acreditaram que estavam acima das leis da realidade financeira. O excesso de confiança as levou a investir em projetos arriscados sem a devida análise, confiando apenas em sua intuição inflada. O resultado foi a perda de bilhões e a ruína de reputações. Isso mostra que o erro mental não é um problema apenas para quem está começando, mas uma armadilha constante para qualquer um que deixe de observar seus próprios padrões. Mas não é preciso olhar apenas para grandes figuras. Esse erro está presente em histórias muito próximas. Um exemplo comum é o de pessoas que trabalham duro por anos, acumulam um valor considerável e, em pouco tempo, veem tudo se esvair em compras por impulso, decisões emocionais ou comparações sociais. É como se houvesse uma necessidade de validar o esforço com recompensas rápidas, mesmo que isso comprometa todo o futuro. Essa busca por satisfação imediata é o reflexo direto do sistema de dopamina, que condiciona o cérebro a perseguir pequenos prazeres instantâneos em vez de grandes conquistas duradouras. Aqui entra um ponto crucial que conecta neurociência com psicologia financeira. O cérebro humano é moldado pela repetição de hábitos. Cada escolha reforça um caminho neural. Cada decisão cria uma trilha que se torna mais fácil de percorrer da próxima vez. Isso é neuroplasticidade em ação. Se suas escolhas são baseadas em impulsos, sua mente se acostuma a responder sempre com pressa, sempre com imediatismo. Mas se você aprende a adiar recompensas, a exercitar paciência e disciplina, sua mente cria novos padrões que fortalecem decisões conscientes. É por isso que o que parece apenas uma pequena compra ou um pequeno gasto sem importância pode ser, na verdade, o reforço de um padrão que vai custar caro ao longo de décadas. E não pense que apenas pessoas comuns caem nessa dinâmica. Há registros de milionários que perderam tudo porque não controlaram sua própria mente. Eles não foram vítimas de crises externas, mas de ilusões internas. Ilusões de que poderiam prever o futuro do mercado, de que mereciam mais do que a realidade permitia, de que poderiam sempre ganhar mais rápido do que os outros. Esses exemplos servem como um espelho. Porque se até aqueles que tinham conhecimento, acesso e recursos ilimitados caíram na mesma armadilha, o que dizer de nós, que ainda estamos construindo nossos alicerces? O ponto é simples e profundo. A mente não distingue facilmente entre progresso real e movimento vazio. Ela celebra conquistas ilusórias e, nesse processo, cria decisões desastrosas. Por isso, é tão fácil se enganar acreditando que está avançando quando, na verdade, está apenas se desgastando. E esse desgaste, quando acumulado, é o que destrói patrimônios inteiros. Agora reflita em silêncio por um momento. Quantas vezes você já tomou uma decisão que parecia pequena, mas que depois se transformou em um peso enorme? Quantas vezes você acreditou estar agindo com racionalidade, mas depois percebeu que estava apenas cedendo à pressão de uma comparação ou de um desejo imediato? Esse é o padrão invisível agindo. E se ele não for interrompido, continuará ditando seus próximos passos. No próximo ponto, vamos sair do campo das histórias e entrar diretamente na raiz da questão. Vamos revelar qual é, afinal, o erro mental central que faz você perder dinheiro enquanto dorme. Você vai entender por que ele se instala tão facilmente, como se fortalece com o tempo e, principalmente, como pode ser neutralizado antes de causar danos ainda maiores. Chegou o momento de revelar o núcleo do problema. Até aqui, falamos sobre sintomas, exemplos e histórias que ilustram como o erro mental se manifesta. Mas qual é exatamente esse erro central que faz você perder dinheiro enquanto dorme? A resposta é simples na superfície, mas profunda em suas consequências. O erro mental é confundir movimento com progresso. É acreditar que estar ocupado, tomar várias decisões
Buscar novidades e se expor a estímulos constantes é o mesmo que avançar na direção da liberdade financeira. Essa é a armadilha que aprisiona a mente. O cérebro humano foi projetado para valorizar a sensação de estar em ação. Quando você faz algo, qualquer coisa, existe um alívio imediato. Parece que está avançando, que está no controle. Só que no campo financeiro, muitas vezes, o verdadeiro progresso acontece no silêncio, na paciência e na consistência. É deixar o dinheiro trabalhar. É suportar a lentidão dos resultados. É confiar na construção gradual. O erro mental acontece quando a mente não suporta esse aparente vazio e, por medo de estar perdendo tempo, cria movimentos desnecessários que drenam recursos. Essa dinâmica é reforçada pela emoção. Quando você deixa que sentimentos guiem suas decisões, o dinheiro se transforma em um jogo emocional. Medo e ganância se tornam conselheiros invisíveis. O medo faz você vender no pior momento. A ganância faz você comprar sem critério. A pressa faz você abandonar um plano sólido. A ansiedade faz você mudar de direção a todo instante. Tudo isso gera a ilusão de que está agindo, de que está tomando controle. Mas a verdade é que cada ação precipitada afasta você da construção de riqueza real. Morgan Housel insiste nesse ponto. Paciência não é apenas uma virtude, é um multiplicador financeiro. A capacidade de suportar o desconforto da espera, de resistir à tentação de mudar de rota constantemente, é o que separa quem acumula patrimônio daqueles que desperdiçam oportunidades. O erro mental acontece quando você confunde a calma da paciência com inatividade. E por isso, sente a necessidade de preencher cada espaço com movimento. É esse movimento vazio que corrói seus resultados sem que você perceba. Outro aspecto desse erro é a dificuldade em lidar com o longo prazo. A mente humana foi programada para buscar recompensas imediatas. É por isso que gastar agora parece mais gratificante do que investir para daqui a 10 anos. O cérebro libera dopamina na hora da compra, criando uma sensação intensa de prazer, enquanto a recompensa do futuro parece distante, quase abstrata. Esse viés cognitivo, chamado de desconto hiperbólico, é um dos maiores inimigos da liberdade financeira. Ele faz você acreditar que o futuro pode esperar, quando na verdade é o presente que precisa ser dominado. E aqui está a verdade dura. Quem corrige esse erro mental não apenas para de perder dinheiro, mas cria uma mentalidade de riqueza que cresce até enquanto dorme. Porque o verdadeiro segredo não está em perseguir cada oportunidade, mas em sustentar decisões consistentes e inteligentes ao longo do tempo. É como plantar uma árvore. Você não precisa puxar as folhas todos os dias para que ela cresça. Precisa apenas plantar no solo certo, regar regularmente e dar tempo para que a natureza faça seu trabalho. O erro mental é querer resultados imediatos, arrancando a árvore pela raiz a cada semana para ver se ela já cresceu. Agora, pense nas suas próprias escolhas recentes. Quantas delas foram motivadas pela necessidade de sentir que estava fazendo algo? Quantas foram guiadas pela ansiedade de não ficar para trás, pelo medo de perder uma oportunidade? Esse é o movimento sem progresso. É exatamente o que faz você perder dinheiro enquanto dorme, porque sua mente continua reforçando esse padrão mesmo quando você acredita estar descansando. A solução, portanto, começa com a consciência. É reconhecer que a paciência é mais poderosa do que a pressa, que a consistência é mais valiosa do que a intensidade, e que o progresso real acontece no silêncio das decisões bem estruturadas. Quem aprende a diferenciar movimento de progresso se liberta da armadilha mental e começa a construir riqueza de verdade. No próximo ponto, vamos transformar essa revelação em práticas concretas. Você vai descobrir como aplicar esse entendimento na sua rotina, quais estratégias usar para treinar sua mente, como fortalecer novos padrões e como blindar-se contra o erro mental que a maioria continua repetindo.
Saber qual é o erro mental é apenas o primeiro passo. O verdadeiro poder está em corrigir esse padrão no dia a dia, criando estratégias práticas que reprogramam a sua mente e transformam a forma como você lida com o dinheiro. É aqui que entra a aplicação direta do que Morgan Housel, James Clear e outros grandes pensadores revelam. Não é sobre metas grandiosas ou promessas instantâneas. É sobre sistemas, consistência e pequenas ações que acumulam um efeito exponencial ao longo do tempo. A primeira estratégia é a autoconsciência diária. Isso significa observar os próprios impulsos antes que eles se tornem decisões automáticas. Muitas vezes, você não percebe que está comprando por ansiedade, investindo por ganância ou mudando de estratégia por medo. A mente cria justificativas rápidas para racionalizar suas escolhas. Por isso, o exercício prático é simples, mas poderoso. Registrar seus gatilhos mentais. Quando sentir vontade de tomar uma decisão financeira, pare e anote o que está sentindo. Está com medo de perder? Está buscando prazer imediato? Está tentando se comparar a alguém? Esse ato de registrar interrompe o piloto automático e traz clareza. A segunda estratégia é substituir a obsessão por metas pela criação de sistemas. Metas sozinhas são frágeis, porque dependem de motivação, e a motivação é volátil. Sistemas, por outro lado, são hábitos que funcionam mesmo nos dias em que você não está inspirado. Um sistema financeiro pode ser automatizar investimentos, definir uma porcentagem fixa da sua renda para poupança ou criar uma regra pessoal que nunca será quebrada, como não gastar mais do que X% em determinado mês. Quando você cria sistemas, reduz o peso da decisão diária e protege sua mente da impulsividade. A terceira estratégia é aprender a controlar a dopamina, ou seja, treinar sua mente para adiar recompensas. Esse conceito, muitas vezes chamado de dopamine detox, não significa eliminar o prazer, mas reorganizar sua relação com ele. A cada vez que você adia uma recompensa financeira, como resistir a uma compra desnecessária para investir, você fortalece seu autocontrole. A neurociência mostra que essa prática literalmente remodela seu cérebro, reforçando os circuitos de resiliência. O resultado é que, com o tempo, você sente prazer não no gasto imediato, mas na construção gradual de algo maior. A quarta estratégia é aplicar a neuroplasticidade para reprogramar padrões de pensamento. Cada vez que você escolhe paciência em vez de pressa, consistência em vez de intensidade, está treinando seu cérebro a criar novas conexões. Essa repetição transforma o que antes era um esforço em um hábito natural. No início, pode parecer desconfortável resistir a impulsos, mas, com a prática, sua mente passa a associar disciplina à segurança e não a sofrimento. Outra prática fundamental é redefinir o conceito de progresso. Em vez de medir seus resultados apenas em números imediatos, aprenda a medir em consistência. Se você manteve seu plano de investimentos intacto durante um mês turbulento, isso já é progresso. Se resistiu a uma compra impulsiva que teria drenado suas economias, isso já é vitória. Essas pequenas conquistas, somadas ao longo do tempo, criam o verdadeiro patrimônio. Um ponto crucial é a blindagem contra comparações sociais. A armadilha mental se intensifica quando você mede seu sucesso pelo que vê em outras pessoas. As redes sociais amplificam esse efeito, criando a sensação de que está ficando para trás. Para corrigir isso, estabeleça métricas internas. Pergunte-se: hoje, estou mais consistente do que ontem? Estou mais paciente do que antes? Esse tipo de comparação interna fortalece a mentalidade de progresso real e reduz a pressão externa que sabota sua clareza. Também é importante criar pausas conscientes. A pressa e a ansiedade surgem quando você toma decisões em ritmo acelerado. Uma regra prática é nunca decidir nada relevante de forma imediata. Dê a si mesmo pelo menos 24 horas antes de uma decisão financeira. Esse espaço de tempo reduz a força das emoções iniciais
e permite que a lógica tenha mais espaço para atuar. E, por fim, desenvolva um ambiente que favoreça bons hábitos. Sua mente responde aos estímulos ao redor. Se você convive em um círculo onde todos gastam sem controle, a probabilidade de repetir esse comportamento aumenta. Mas, se conecta a pessoas que valorizam disciplina, consistência e clareza, você se fortalece. O ambiente pode ser um aliado ou um inimigo invisível. Ajustar isso é parte essencial da estratégia. Com essas práticas, você cria não apenas uma defesa contra o erro mental, mas constrói uma mentalidade que gera riqueza no longo prazo. O segredo é transformar a teoria em prática diária, até que o progresso verdadeiro se torne natural. E quando isso acontece, sua mente deixa de ser inimiga e se torna a maior aliada para multiplicar seu dinheiro, até enquanto você dorme. No próximo ponto, vamos levar essa jornada ao clímax, reforçando a revelação feita até agora e conduzindo você a uma chamada para a ação que pode marcar o início de uma nova mentalidade financeira. O que você descobriu até aqui não é apenas uma ideia interessante sobre dinheiro, é uma revelação sobre a forma como sua mente funciona. Morgan Housel nos lembra que o erro mental mais caro não acontece no mercado, nem em uma transação específica, mas dentro da sua própria cabeça. Esse é o ponto decisivo. Se você não controla sua psicologia, será sempre refém de impulsos invisíveis que corroem silenciosamente o que você constrói. E quando você menos perceber, anos terão passado e o preço cobrado será o mais alto possível. A sensação de que poderia ter sido muito mais. A verdadeira virada de chave começa quando você entende que riqueza é um efeito colateral da mentalidade correta. É o resultado de paciência, consistência e clareza emocional. Quem corrige esse erro não só para de perder dinheiro, mas começa a viver em um estado de construção contínua. Isso significa acordar todos os dias com a certeza de que cada pequena decisão está alinhada com algo maior, e essa clareza se traduz em liberdade. Não é apenas sobre números na conta, mas sobre a tranquilidade de saber que sua mente não é mais inimiga do seu futuro. E aqui está a parte mais importante. Você não precisa esperar anos para sentir essa mudança. No momento em que aplica as estratégias que discutimos, já começa a experimentar o impacto. Cada escolha consciente é uma vitória invisível que vai se acumulando, como juros compostos. Assim como o dinheiro cresce quando investido com paciência, sua mente se fortalece quando treinada diariamente. E essa é a essência do que diferencia os que prosperam dos que ficam estagnados. Agora, preste atenção. Esse conhecimento é poderoso, mas só tem valor quando você age. Se você assistiu até aqui, significa que busca mais do que informações superficiais. Significa que deseja transformar de fato a maneira como pensa, sente e decide. E é exatamente por isso que este canal existe. O Abreviando Consciência não é um espaço para dicas rápidas ou frases motivacionais passageiras. É um lugar onde os maiores segredos dos livros mais impactantes do mundo são traduzidos em consciência prática, aplicável à sua vida. Você precisa estar aqui se realmente quer dominar sua mente e expandir seus resultados. Então, a ação agora é simples. Inscreva-se no canal Abreviando Consciência e ative as notificações. Fazendo isso, você garante acesso a uma sequência de conteúdos que continuam essa jornada, revelando os padrões invisíveis que sabotam sua clareza, sua disciplina e sua prosperidade. Pense nisso como um pacto consigo mesmo. Cada vez que você retorna a este canal, está reforçando seu compromisso com uma nova mentalidade. Uma mentalidade que não apenas protege seu dinheiro, mas amplia seu potencial. Porque no final, o erro mental mais caro não é perder dinheiro, mas perder a chance de se tornar a versão de si mesmo que constrói uma vida de abundância consciente. Então, a escolha está diante de você agora. Pode continuar no mesmo ciclo,
deixando que sua mente decida por você no piloto automático, ou pode dar um passo consciente, assumir o controle e transformar sua trajetória. A decisão é sua. Mas lembre-se, cada segundo de inércia é um segundo a mais em que você perde dinheiro enquanto dorme. Esse foi o alerta, a revelação e a promessa. O próximo passo depende exclusivamente da sua ação. Clique em inscrever-se, ative o sininho e venha comigo nessa jornada de expansão de consciência e construção de riqueza verdadeira. Porque aqui você aprende não apenas a lidar com o dinheiro, mas a dominar a mente que decide o destino dele. E essa pode ser a virada mais importante da sua vida.